Olá você, bem-vindo de volta aqui a mais uma aula nesse curso de matemática que vai fazer a diferença para você. Nós estamos na parte de geometria plana e um dos assuntos mais importantes é o assunto de trigonometria. Embora a trigonometria ela avance para outros campos e tenha até mais aplicações, mas o importante é você entender os conceitos básicos, seno, cosseno e tangente, e também achar seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis, 30, 45 e 60 graus. E também é importante você ver como isso cai em questões, tá? Normalmente é com questões práticas, alguém esticando a corda, atravessando o rio, altura de um prédio e algo assim, ok? É isso que você vai ver agora nessa aula nossa aqui, então vem comigo. Então olha aí, a palavra trigonometria vem do grego trígono, que significa triângulo, mais metron, que significa medida. Então pessoal, trigonometria, medida dos triângulos. A trigonometria são relações, são razões que acontecem entre os lados dos triângulos. Esses lados estão relacionados com os ângulos. Então, são razões obtidas através das relações entre lados e ângulos de um triângulo retângulo, tá bom? Guarde bem isso. Trigonometria tem a ver com triângulo retângulo. Então, vem aí, olha. De modo simples, podemos dizer que a trigonometria é o ramo da matemática que estuda a razão entre as medidas de dois lados de um triângulo retângulo, tomando como referência os possíveis valores de seus ângulos agudos. Primeiramente, vamos ver aí um triângulo retângulo padrão. Olha, nós temos aí marcado de azul um ângulo alfa. Está vendo aí? Pois é. Em relação a esse ângulo alfa, nós temos dois catetos. O cateto oposto, que está oposto a esse ângulo alfa, e o cateto adjacente. Unindo esses dois catetos e fechando o triângulo, nós temos a hipotenusa. Então, olha, os dois catetos formam um ângulo reto. E a hipotenusa, ela fecha com os dois ângulos agudos, formando assim esse triângulo retângulo que você está vendo aí. O lado que passa colado com o ângulo é chamado cateto adjacente. E o lado que está oposto ao ângulo é chamado cateto oposto. Professor, mas me fale sobre seno, cosseno e tangente. Então tá bom. Olha, seno, cosseno e tangente são razões entre lados dos ângulos. Então, olha, você pega um determinado ângulo, como esse ângulo alfa que está aqui, ok? O que é o seno dele? É a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Ou seja, esse cateto oposto aqui tem uma medida. A hipotenusa tem uma medida numérica, numa régua. Você vai dividir esses dois valores e aí você vai achar o seno desse ângulo. O que é o cosseno? O cosseno vai ser o cateto adjacente, ou seja, que está do lado do ângulo aqui, observe, sobre a hipotenusa. Então, o cosseno de um ângulo alfa é cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente? A tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, ou seja, dividir esses dois lados. Então, é um exercício que eu peço para você achar a tangente de um ângulo. É só você pegar o valor que está aqui e o valor que está aqui e dividir. Acabou o exercício. Combinado? É isso aí. É muito comum nós trabalharmos com ângulos notáveis, 30, 45 e 60 graus. Para esses ângulos notáveis, normalmente não são dados os valores de seno, cosseno e tangente. Ou seja, você tem que ir para a prova já sabendo esses valores. O seno de 30 graus é meio. O seno de 45 graus é a raiz de 2 sobre 2. O seno de 60 graus é a raiz de 3 sobre 3. O cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 30 graus é raiz... O cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 60 é meio. Observe que são opostos. O seno de 30 é igual ao cosseno de 60. E o seno de 60 é igual ao cosseno de 30. O seno de 45 é igual ao cosseno de 45 graus. Eles têm os mesmos valores, ok? E a tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45 graus é 1 e tangente de 60 graus é raiz de 3. Esses são valores importantes para que você acerte na sua prova. Mas olha, fica comigo que eu te contar um segredo que vai fazer você acertar seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60 sem saber nenhuma fórmula. Sem saber, por exemplo, essa tabela aí. Quer ver? Então vem comigo. O assunto que vai lhe ajudar isso
é chamado triângulos notáveis. Observe aqui, olha, esse triângulo ele é de 30, 60 e 90. Essa relação que eu vou te falar aqui agora é para o triângulo de 30, 60 e 90. O cateto oposto você vai chamar de x. A hipotenusa é o dobro do cateto oposto, é 2x. E o cateto adjacente ao de 30 graus é x raiz de 3. Então, em relação ao triângulo 30, 60 e 90, em relação ao ângulo de 30 graus, o cateto oposto é x, a hipotenusa é 2x, o cateto adjacente é x raiz de 3. A hipotenusa é o dobro do cateto oposto ao ângulo de 30 graus. O outro triângulo notável é o 45 graus e ângulo reto. Os dois lados, os dois catetos são iguais. E a hipotenusa é a raiz de 2, que é a mesma fórmula da diagonal de um quadrado. Os catetos são iguais. E para achar a hipotenusa, multiplica o valor de um dos catetos por raiz de 2. Então, os catetos são iguais e a hipotenusa vai ser a raiz de 2. Combinado? Bom, vamos praticar? Você vai ver que vai dar certo. Olha, por exemplo, você tem aqui uma árvore. Essa reta sai do topo e vai até a altura máxima da árvore, formando esse H aqui, olha. Pessoal, se aqui é 45 graus e aqui é 15, quanto que vale H? Pensa aí. Se aqui é 45 graus e aqui é 15, quanto que vale H? Hã? Pois é, isso mesmo. O H vale 15 metros também, pessoal. Por quê? Porque no triângulo 45, 45 e 90, os catetos têm o mesmo valor. Então, H aqui é igual a 15. Olha aqui, olha. Imagine isso aqui. Você tem uma corda esticada de 1000 metros. Você tem uma corda esticada de 1000 metros. O ângulo formado aqui é de 30 graus. Qual é essa altura aqui? Pensou direitinho? Pois é, essa altura aqui, que eu vou chamar de x, é o cateto oposto ao ângulo de 30 graus. E ele é metade da hipotenusa. Então, x aqui é igual a 500. Bacana? Então, pessoal, é isso aí. Esses são os principais assuntos de trigonometria, tá bom? Seno, cosseno e tangente, as relações, e seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60 graus, que são os ângulos mais importantes, ok? Fico por aqui, mas fique conosco que tem mais aula por aí. Aquele abraço.